Olá, é isso mesmo que você está vendo. Eu vou falar hoje sobre Harry Potter, mas o meu objetivo aqui, apesar de gostar muito de literatura, não é fazer uma análise do livro em si, da história como um todo, mas focar naqueles pontos que merecem uma atenção para a gente poder discutir o assunto de maus tratos contra crianças e adolescentes à luz da nossa legislação brasileira. Eu sei que o livro do Harry Potter é uma ficção, sendo assim, a gente vai usar apenas o caso como ilustração, porque apesar de aquilo ali não ter acontecido com um menino chamado Harry Potter, isso acontece com outras crianças e adolescentes pelo mundo. Eu vou focar na nossa legislação brasileira, que tem uma especial proteção para as crianças que são vítimas de situações que a gente vê sendo narradas ali no livro da J.K. Rowling. Sendo assim, não é uma crítica ao livro, até porque, como eu falei, aquela pessoa ali, aquele menino chamado Harry Potter, não sofreu porque ele nunca existiu. Eu estou usando apenas o gancho do livro para poder trazer esse assunto que é de extrema importância para nós. Legal? Eu queria primeiro explicar de onde surgiu essa ideia. Eu gosto muito de ler para o meu filho na hora de dormir. Meu filho tem 6 anos e eu peguei os livros do Harry Potter para poder fazer essa leitura para ele. E eu gostei tanto que na leitura que eu faço para o meu filho, eu estou no livro número 2, mas eu já li os 7 livros, porque a história realmente é muito fascinante e apesar de ser algo voltado para o público adolescente, eu gostei demais. Para quem não conhece a história, eu vou fazer um breve resumo aqui, só para poder situar vocês, para poder entender aonde eu quero chegar. O Harry Potter é um menino bruxo, ele teve os pais assassinados por um grande bruxo das trevas e por conta disso ele acabou sendo criado pelos tios. Só que esses tios não eram bruxos, eles eram o que se chama de trouxas, pessoas não mágicas. E esses tios tratavam o Harry Potter com muito desprezo. Havia aí uma série de maus tratos, um tratamento realmente degradante e desumano feito ao Harry Potter. E é justamente sobre isso que eu venho falar aqui. Eu não vou entrar na questão de magia, porque na vida real isso não acontece. Mas isso tudo que o Harry Potter sofreu nos livros pode sim estar acontecendo com outras pessoas nesse instante, por exemplo. Então eu vou destacar aqui alguns dos maus tratos que essa criança sofria e vou explicar então a partir desses exemplos o que acontece no Brasil, quais são as consequências previstas pelas nossas leis e também o que a pessoa pode fazer quando está sofrendo esse tipo de tratamento ou ainda que você não seja a vítima, o que você pode fazer caso você tome conhecimento de alguma criança que passe por uma situação, não precisa ser igual, mas que tenha algum tipo de similaridade com os fatos que eu vou narrar aqui, ok? O menino Harry Potter, com 1 ano de idade, foi entregue para ser criado pelos tios quando os pais morreram. A tia Petúnia, como se chama a irmã da mãe do Harry Potter, se casou com Walter Dursley e tiveram o filho Duda Dursley. E ali os 3 tratavam muito mal o Harry. O menino é tratado com muito desprezo, como se não fosse gente. Era mantido num armário. Era onde ele dormia. E, pelo que conta a história, havia muitas aranhas nesse armário. Depois que esse fato de que o menino vivia num armário veio à tona, então os Dursley liberaram um quarto, que era um quarto de brinquedos do primo, para que fosse ocupado pelo Harry Potter. Mas, em algumas situações, ele era mantido trancado ali, em cárcere. E aí, ele só podia sair do quarto em 2 momentos do dia, pela manhã e pela noite, para poder usar o banheiro. Se fosse real e se fosse no Brasil, isso poderia acontecer? Não, não poderia. Não estou dizendo que não aconteça, porque existem muitas famílias aí que
são piores do que os Dursley da história. Mas o fato é que a nossa legislação, ela não permite que alguém seja tratado dessa forma, especialmente uma criança. Nesse caso aí, o Harry Potter tinha 11, 12, 13 anos, nessa faixa. E esse tipo de tratamento que era dispensado a ele é considerado maus tratos, porque ele tinha um tratamento desumano, degradante, a partir do momento que ele era mantido trancado. Mas era só isso? Não. Ele também passava fome. E isso era proposital. Os tios davam comida para ele, mas só o básico ali para o menino não morrer de fome. E há algumas situações em que mostra que o Harry Potter passava fome, sentia fome. Nesse caso aí, o menino poderia até morrer de inanição, que é quando você não tem alimentos suficientes, nutrientes suficientes no seu corpo para te manter vivo. Isso não aconteceu no filme, obviamente, mas eu já vi acontecer na prática. Eu, além de advogada, sou também formada em jornalismo, foi a minha primeira graduação e eu já trabalhei na imprensa. E, infelizmente, eu acompanhei casos de crianças que morreram de inanição. E, sinceramente, nenhum dos casos que eu vi na prática aconteceram porque a família não tinha condições financeiras de dar comida para a criança, mas simplesmente porque negligenciaram a criança e deixaram ela morrer de fome. Então é importante trazer aqui também que deixar uma criança passar fome é crime. E se essa criança morrer, o pai, a mãe ou o responsável legal vai responder, inclusive, pelo crime de homicídio, certo? E por falar nisso, a gente tem que observar também que, além de ser obrigação do pai, da mãe, do responsável legal, cuidar da criança para que ela tenha alimentos suficientes para ser mantida viva e saudável, essa criança ela tem que ser protegida para que nenhum mal aconteça a ela. Essa é uma obrigação dos chamados garantidores. Eu tenho vídeo aqui no canal em que eu explico essa responsabilidade do pai, da mãe ou de qualquer pessoa que assuma a criação ou os cuidados de uma criança. E nos livros, a gente vê que o tio Walter Dursley incentiva o filho Dudley Dursley a agredir fisicamente o Harry. E a diferença do porte físico das duas crianças, apesar da mesma idade, é gritante. Tanto é que isso é destacado em vários momentos do livro. A partir do momento que a gente observa que o tio, que é responsável por manter a segurança física e alimentar do Harry Potter, permite que ele passe fome ou autoriza o próprio filho a espancar o primo, isso aí também configura um crime praticado pelo tio e também pela tia que permite isso. Eu não vi nenhuma cena em que a tia incentivasse que o filho batesse no primo, mas a partir do momento em que ela também tem a obrigação de cuidar do Harry Potter, de não permitir que nenhum mal aconteça, se ela não impedir essas agressões, ela está agindo por omissão. Então, ela também vai ser responsabilizada. Priscila, por que você está falando disso? Porque não é incomum a gente ver famílias por aí que você tem um irmão mais velho, por exemplo, e a mãe ou o pai fala assim, fulano, vai lá e bate em Beltrano. Não pode. Se um irmão bate no outro, a responsabilidade é dos pais. Mas peraí, não foi o pai que bateu. Não bateu, mas permitiu que batesse. Então, nesse caso aí, a gente tem também uma responsabilidade criminal desse pai ou dessa mãe ou desse responsável legal que permitiu que um mal fosse causado àquela criança adolescente que estava sob seus cuidados. Isso aí também é relevante e eu também já vi acontecer. Esses são, então, os casos que eu verifico de maior gravidade na questão física da criança. Há também uma série de violências psicológicas que são praticadas pelos Dursley contra o Harry Potter, e aí pode até se tornar tema de um próximo vídeo, mas nesse aqui eu vou focar basicamente nessa questão
mais física das agressões que o Harry sofria. E eu te pergunto, você saberia o que fazer se a vítima fosse você? Ou se você conhecesse alguém que estivesse passando por isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que é obrigação do Estado, da família e de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes. Isso não sou eu que estou inventando, é a nossa lei que diz. Então, se a gente observar que uma criança está sofrendo maus tratos, é nossa obrigação buscar ajuda para essa criança. Tentar interromper esse ciclo de violência, porque as consequências lá na frente podem ser muito gravosas. Então, se você estiver vendo esse vídeo e estiver pensando, eu conheço, mas eu não quero me meter, talvez seja a hora de você repensar isso aí. Talvez uma criança ou um adolescente esteja precisando da sua ajuda. E você, o que pode fazer? Você pode comunicar o conselho tutelar. E aí, o Conselho Tutelar vai investigar e acompanhar essa família para saber se essas suas suspeitas são realmente fundadas. E, sinceramente, só o fato de haver o Conselho Tutelar acompanhando de perto aquela família, isso já pode ser suficiente para ajudar essa criança. Você nem precisa dar as caras. Tem aí o Disque 100 que você pode fazer por telefone essas denúncias. Você não precisa provar o que você fala. Você, é claro, não vai utilizar esse canal para fazer denúncias falsas, só para prejudicar alguém, por favor. Mas, ainda que você não tenha certeza, você não tenha prova de nada, comunique. Porque aí o Conselho Tutelar vai entrar na jogada, vai poder buscar a polícia para poder fazer investigações, se for o caso, e se houver realmente um crime acontecendo ali, você pode até salvar a vida dessa criança, ok? Agora, se você que está assistindo aqui é a vítima, o que você pode fazer? Se você tiver acesso a um telefone, você pode também ligar para o Disque 100, é só discar 100 100 e botar para chamar. E aí, ali você vai fazer a sua denúncia, dizendo que você é vítima. Se não tiver como fazer isso por telefone, ou se você se sentir inseguro, estiver na rua, por exemplo, você pode tentar localizar o conselho tutelar da sua cidade. Bate lá, pede ajuda. Se você não souber onde fica o conselho tutelar, vá à delegacia. Eu sei que nós temos um caso muito triste do menino Bernardo, que tentou tudo isso aí. Ele foi atrás de ajuda, ele pediu, por favor, me ajudem. E negaram ajuda para ele. O conselho tutelar, a polícia, ninguém acreditou nele. E aí, qual foi o resultado? Ele foi morto. E foram julgados e condenados pai, madrasta e 2 irmãos que eram amigos do casal. Mesmo com esse péssimo exemplo na nossa história, ainda é importante que você que é vítima de maus tratos dentro de casa, procure ajuda. Depois da morte do menino Bernardo, foi editada uma lei, que é a chamada Lei da Palmada, também conhecida como Lei do Menino Bernardo, em que prevê punições pecuniárias, ou seja, multa, para funcionários públicos, agentes públicos que ignorarem esse tipo de denúncia. Agora, se você também não tiver condição de ir buscar o conselho tutelar, não tiver como buscar a polícia, tenta então pedir ajuda ao professor na escola, ao seu vizinho, alguém que seja da sua confiança e que possa intervir por você. Não que a pessoa vá lá bater na porta da sua casa e tirar satisfação com o pai, mãe ou quem for que esteja te tratando mal. Mas ele pode acionar as autoridades, no caso o Conselho Tutelar, a polícia, o Ministério Público, o que for, ok? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu peguei aí uma história irreal, né? Porque a gente está falando de ficção, mas eu espero ter conseguido ilustrar que esse tipo de situação que o Harry Potter vivia na história pode acontecer com qualquer pessoa. E existem consequências jurídicas para isso.
Sendo assim, eu espero que esse vídeo ajude você que está assistindo a saber o que fazer, caso se depare com uma situação assim na vida real, ok? Eu fico por aqui então. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui eu venho publicando sempre explicações jurídicas para temas cotidianos. E a gente se vê na próxima. Até lá!